Oi família, Igreja da Cidade, que bom a gente estar junto aqui para mais um estudo do nosso GDC, Grupo da Cidade. Eu espero que você esteja sendo muito abençoado e ministrado em cada estudo. Antes de a gente começar com o nosso estudo, eu quero fazer o devocional contigo, do nosso devocional As Palavras de Jesus. Esse ano tem sido uma jornada tão inspiradora, a gente sempre lendo algo que Jesus falou e percebendo aquilo que ele traz para o nosso coração. Eu vou ler hoje do dia 9 de outubro, segunda-feira. Você pode fazer o seu aí, de acordo com o dia que você tiver. E João 4,7 disse: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Aqui esse devocional fala sobre encontros com o Pai. É maravilhoso a gente olhar que Jesus ele sempre vai na direção contrária à religiosidade, mas ele é atraído por aqueles que estão dispostos a ouvi-lo. Quando a gente olha para esse cenário aqui, seria muito estranho Jesus, um judeu, homem, falar com uma mulher samaritana. E pode parecer que esse encontro foi meio assim casual, aconteceu do nada, mas na verdade ele tinha sido planejado por Jesus. Jesus já sabia que aquela mulher estaria ali, que ele ia pedir água e que ele mesmo ofereceria a água da vida. Então o que nós precisamos lembrar é que Deus ele está pronto para encontros com a gente. Nós precisamos deixar de lado a religiosidade, nós precisamos focar nele e não nas circunstâncias. E então nós vamos ser atraídos por essa presença que transforma tudo na nossa vida. E isso é maravilhoso. Então hoje aguce os seus ouvidos espirituais e transborde de fé. Aquela mulher, ela apesar de toda a situação ao seu redor, ela abriu os seus ouvidos, ela foi salva e ela foi ainda contar para um monte de gente o que tinha acontecido. Jesus hoje está disponível para um encontro com você. Então não perca essa oportunidade de estar bem próximo a Ele, de ouvir o coração do Pai e de mergulhar mais fundo no seu relacionamento com Ele, amém? E pensando nisso, a gente vai começar então hoje nosso estudo de GDC que fala justamente sobre experiências com Deus. Para o próximo ano a gente tem aí um novo devocional chegando com esse título, vai ser lindo demais. E hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre isso. Oséias 6,3 fala assim: Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O plano de Deus para a gente, para o homem, foi viver em relacionamento com ele. Então, tudo que Deus criou e quando ele forma um homem, ele diz: eu quero um relacionamento com o homem, né? Nós fomos feitos para desfrutar dessa conexão genuína com ele, de a gente estar realmente perto dele, né? Através do sacrifício de Jesus, nós então temos acesso ao Espírito Santo que vem morar em nós e que nos liga ao Pai. Que lindo que é isso, né? Ele está ali disponível para que a gente o conheça, como diz esse versículo. Só que a religiosidade tem tentado nos separar de tudo isso. A religiosidade, ela sempre vai focar nas aparências, naquilo que é externo. Parece que a gente faz um monte de coisa e nunca chega lá. Quando, na verdade, Jesus quer o relacionamento, o conhecer no profundo. Ele quer acesso para o nosso coração. A religiosidade é aquela coisa que a gente ouve uma pregação, a gente canta um monte de coisa na igreja, mas aquilo nunca toca lá dentro. O relacionamento, ele permite que Jesus ele entre no profundo do nosso coração. Então, toque nesses assuntos tão pessoais. Relacionamentos são construídos por confiança, comunicação, honestidade, passar tempo junto. E quando a gente pensa sobre experiências e encontros com Deus, isso também é verdade. Nós precisamos de tudo isso para viver intimidade com Deus. Se eu não tenho tempo com Ele, se eu não sou honesta com Ele, se eu não me comunico, se eu não passo tempo junto, se eu não confio, como é que eu vou viver esse relacionamento de intimidade? Então, nós precisamos conhecer a Deus, né? Esse é o nosso maior missão da nossa vida, esse é o nosso maior propósito, é conhecer a Deus e torná-lo conhecido, levar Ele a conhecer, a outras pessoas a conhecerem Ele também. Às vezes a gente fica assim, eu quero tanto entender a vontade de Deus para minha vida, Deus, qual é a tua vontade para minha vida? Mas na verdade a gente deveria se dedicar a entender como é que a gente se encaixa na vontade dele.
O que eu posso fazer para me encaixar naquilo que Ele quer, né? E assim a gente vai vencer a religiosidade e a superficialidade. Então, nesse estudo hoje, a gente vai pensar um pouquinho sobre como a gente pode experimentar mais de Deus, né? Como que a gente vai se aproximar dele e dessa vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Então, para experimentar mais de Deus, em primeiro lugar, aprenda a ouvir a sua voz e construa intimidade com ele. Lá em João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. É tão bonitinho esse texto, né? É tão profundo esse texto, porque um pastor, ele conhece e a ovelha reconhece quando o pastor chama. João 15, 14 diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu os ordeno. Então, ouvir a voz de Deus é uma experiência singular. É aquela experiência que você nunca mais vai esquecer. Ai, mas será que eu vou ouvir assim audivelmente? Às vezes não. Muitas vezes, a maioria das vezes, você vai ter uma direção, você vai ter uma percepção, um discernimento de que Deus está falando com você. Você vai resolver alguma coisa, você precisa tomar uma decisão, você fez algo e logo vem aquela, não agi certo. E ali então a gente conhece a voz de Deus. E a voz de Deus, ela gera transformação. Por quê? Porque então nós passamos a perceber a voz dele e também agir de acordo com isso. Olha que lindo isso. Nós oramos e ouvimos a sua voz. Recebemos a revelação. Então nós ajustamos a nossa vida, o nosso comportamento de acordo com a vontade dele, obedecemos, agimos, oramos e o ciclo continua. Então funciona assim. Você começa desse entender a sua voz, ouvir a sua voz, e aí vem um ciclo de transformação que a gente vai viver o tempo todo. Você tem estado atento à voz de Deus e colocado em prática aquilo que Ele tem te pedido? Você tem dedicado tempo para tornar o seu coração, os seus sonhos, os seus desafios conhecidos por Deus? Deus está aqui, olha, tem isso, tem aquilo, eu tenho um sonho de viver, Deus está aqui, uma situação difícil que eu estou levando. É nesse conhecer, nessa proximidade que a gente vai viver um relacionamento intenso com Ele. Em segundo lugar, manuseie a Bíblia com fé. Lá em João 5, 24 diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A Bíblia tem 3 finalidades principais. Ela revela a pessoa de Deus, ela revela o plano de redenção para a gente e ela também é um manual para a nossa vida. A Bíblia, ela vai então fazer tudo isso. A gente conhece quem Deus é, a gente percebe o que Ele fez por nós e agora como que a gente vai caminhar, como a gente vai viver a nossa vida. Então nós precisamos ter uma prática de leitura, o nosso tempo devocional. Peraí, deixa eu ver o que esse texto está falando para mim. Deixa eu meditar na palavra, né? Diz na palavra de Deus que é como a gente vai ruminar, né? O que faz uma vaquinha? Ela vai lá, ela mastiga o alimento, desce, volta, ela mastiga mais um pouco. Então, você lê um versículo, você meditar num texto, você deixa aquilo ali sendo digerido e aproveitado por muitos dias, né? Até que aquilo caia realmente no teu coração. Então, isso é transformador. Você tem uma Bíblia? Uma Bíblia para chamar de sua, quem sabe, né? Tem aquela pessoa assim, tem a pessoa que gosta de riscar, tem a pessoa que não gosta de riscar, né? Então, tem uma Bíblia sua, que você tem a liberdade de marcar, de grifar, leia com paixão, né? Coloque ali aquilo que Deus está fazendo. Qual é o efeito da Bíblia na sua vida? Você tem percebido isso? Puxa, eu tô entendendo que quando eu leio isso gera algo no meu coração. Então, pense sobre isso, manuseie a palavra com paixão, com devoção e deixe que ela mude a sua vida. E em terceiro lugar, para a gente viver essa experiência com Deus, supere as circunstâncias difíceis. Em Colossenses 1:29 diz: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Nós passamos por situações muito difíceis todos os dias. O mundo está difícil, eu sei que você está vivendo alguma situação que não é ideal, todos nós. Mas a verdade é que esses tempos difíceis, esses dias de luta, eles não podem nos afastar da presença de Deus. Pelo contrário, tem que ser nesse momento em que nós estamos então mais abertos para experimentar de Deus, né? Deus é
é amor, Deus é absoluto, Deus não muda nunca, tudo o que Ele faz é constante. Então, ainda que a situação ao nosso redor seja de caos, a verdade é que nele nós temos tudo o que nós precisamos e Ele não vai mudar. Então, peça a Deus, Senhor, nessa circunstância difícil que eu estou vivendo, me mostre a Tua perspectiva, o Teu olhar. Às vezes a gente está vivendo uma situação e a gente tem um olhar sobre aquilo, a gente tem um entendimento do que está acontecendo. Mas e se eu olhar pelos olhos de Deus? O que Ele gostaria de me mostrar nesse período? Então, concentre-se em Jesus. Você nunca vai entender os atos de Deus olhando simplesmente para você. Olhe para Ele e Ele vai te revelar. Então, quais são as circunstâncias adversas que têm te impedido de experimentar Deus? E qual é a perspectiva dele desse cenário? Pergunte para Ele hoje. Deus, o que o Senhor quer me dizer nessa situação que eu estou vivendo? Para a gente encerrar, 1 Coríntios 2, 9 a 12, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Ele tem dado a nós gratuitamente. Uau! Experimentar Deus é a maior aventura da nossa vida nessa terra. Então, invista tempo nisso. Invista tempo em conhecer a Deus, a experimentar mais da presença dEle. Aquilo que você crê a respeito dEle vai determinar como você vive. Então, desfrute de intimidade com Deus e percorra isso. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, para a sua aplicação aí, diariamente, reserve um tempo para você conhecer a Deus, para você fazer o seu devocional, para você ter esse tempo com Ele, de fé, de entrega, de renúncias, de orações profundas, e com certeza isso vai ser chave no seu relacionamento com Ele. E eu queria deixar aqui um convite para você já se preparar para o próximo ano. A gente está se preparando para 2024, nós vamos ter um novo devocional chamado Experiências com Deus. Então, já procure esse devocional, faça a compra, para as crianças também tem uma opção. Então, vai ser muito lindo, porque nós vamos realmente nos aprofundar em conhecer a Deus e estar mais perto dele. Se você ainda não tem o GDC, fica aí o link, você pode fazer esse contato e procurar um grupo para ser seu, para você se conectar e ser abençoado. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração e que nessa semana você viva experiências com Deus de uma maneira profunda e intensa. Deus te abençoe e até mais.